Judas Iscariotes foi salvo? Judas Iscariotes foi para o céu ou para o inferno? Jesus perdoou Judas? Olá, meus irmãos, aqui é o irmão Luiz Nascimento, passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal, tá bom? Já pedindo que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixa o like no vídeo, né? Deixa um comentário também aqui embaixo, qual é a sua opinião, né? Antes de você assistir o vídeo, deixa aí a sua opinião. Judas foi salvo ou não? Ele foi para o céu ou para o inferno? Deixa aí nos comentários, tá bom? Antes, né, da gente começar a abrir aqui as escrituras, eu queria deixar bem claro, tá, pessoal, que eu não sou um causador de polêmica e nem quero, através desse vídeo, lançar nenhum tipo de juízo, né, nenhum tipo de julgamento acerca de pessoas, não, de chegar aqui e dizer, olha, fulano de tal foi para o céu, fulano de tal foi para o inferno. Essa não é a proposta desse vídeo. Eu quero simplesmente fazer uma interpretação acerca desse fato curioso que aconteceu com Judas Iscariotes e que é motivo de grande debate, né, teológico entre os eruditos, né? E assim, eu gosto muito de falar sobre essas curiosidades, simplesmente mesmo para falar sobre essas curiosidades, não com o propósito de lançar juízo, né? De dizer, chegar aqui, dizer e definir quem vai para o céu e quem vai para o inferno, tá? Não é esse o intuito desse canal e nem é o meu intuito fazer isso, tá bom, pessoal? Dito isto, vamos lá. Antes da gente começar, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Um material que é um curso, tá bom? De interpretação bíblica, né? Conheça a sua Bíblia de capa a capa, né? De Gênesis a Apocalipse, tá bom? Eu vou deixar aqui. Se você quiser conhecer, você passa na descrição desse vídeo, tá bom? Para conhecer o material, beleza? Bom, vamos lá. Judas Iscariotes, primeiro, essa questão do nome de Judas. O nome Judas, pessoal, na verdade é a helenização, né, do nome Yehudá ou Judá, né? Quando os irmãos sabem, né, através da Septuaginta, que foi a tradução da Bíblia hebraica para o grego, né? E esse processo também ficou chamado como helenização. Então, alguns nomes em hebraico, eles assumiram, né, uma nova pronúncia dentro do grego. Esse processo é chamado de helenização, porque nome não se traduz, né, mas nome se translitera, né? Então esse processo de transliteração dos nomes do hebraico para o grego é chamado de helenização, tá bom? Então, na verdade, vários nomes foram helenizados, não somente o de Judá para Judas, mas outros nomes, como por exemplo Jacó virou Tiago, Miriam ficou Maria, são nomes helenizados, beleza? São tantos exemplos, né? Simeão ficou Simão, né? São nomes helenizados, ou seja, foram nomes que foram transliterados do hebraico para o grego através da Septuaginta, que é a tradução dos 70 rabinos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, Judas é Judá, só que grego. Beleza? E Iscariotes, né? Muito se discute acerca disso, não existe uma definição, né? É realmente algo muito vago, mas muitos acreditam que Iscariotes é aquele que nasceu em Quiriote ou que é natural de Quiriote ou que vem de Quiriote, tá bom? Então nós temos aí essa definição, Judas Iscariote. Iscariotes seria uma referência ao local ou a cidade onde ele nasceu, tá bom? Então beleza. Agora já entrando aqui no tema desse vídeo, na proposta desse vídeo. Ele foi realmente salvo? Existem muitos
que acreditam que sim e existem muitos que acreditam que não, tá bom? No final do vídeo você vai ficar sabendo qual é a minha interpretação, lá no finalzinho do vídeo. Por isso, fica até o final do vídeo. E deixa nos comentários, não esquece, deixa nos comentários qual é a sua opinião. Vai lá, escreve lá e diga lá pra gente ficar sabendo qual é a sua opinião, tá bom? Tranquilo, sem causar polêmica, tá bom? Esse daqui não é o meu propósito aqui, tá bom? Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que existia uma profecia, tá bom? Existia uma profecia de que um dos discípulos, a Bíblia não diz quem é ele, né? Mas a Bíblia diz que, por exemplo, se você pegar o livro dos Salmos, no Salmo 41, versículo 9, eu vou ler aqui, estou com a minha Bíblia aqui, então vamos lá, vamos ler. Salmo 41, versículo 9. O que está escrito lá? Salmo 41, versículo 9, a gente lê assim, ó. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia comigo do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Esse levantar o calcanhar significa trair, tá bom? É uma linguagem do Antigo Testamento que significa traição. Beleza? Então a gente tinha aqui essa profecia que dizia que alguém dos amigos de Jesus, dos amigos íntimos de Jesus, um deles haveria de o trair. Essa referência também aparece no livro de Atos, capítulo 1, versículo 20. Vamos lá, vamos ler Atos, capítulo 1, versículo 20. Aqui está escrito assim, porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Beleza? Então, existiam profecias, né? E Pedro interpreta, né? Interpreta que em Atos 1, 20, é um discurso de Pedro, tá? Interpretando o livro de Salmos como sendo uma referência a Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Então, é a interpretação do apóstolo Pedro. Beleza? Tranquilo. Agora, alguns, né, argumentam, né, que ele... Primeiro nós vamos falar dessa questão da argumentação de que ele foi salvo, tá bom? Vamos falar aqui 2 versículos para o vídeo não ficar muito grande. E depois a gente fala o contraponto, que são aqueles que acreditam que ele não foi salvo, tá bom? Vamos lá. Por exemplo, se a gente pegar aqui Mateus capítulo 19, versículo 28, né, vai dizer... É um texto usado por aqueles que acreditam que sim, que ele foi salvo. Mateus, capítulo 19, versículo 28. Está escrito assim. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Tá bom? Então é Jesus dizendo para os discípulos, olha, quando o Filho do Homem vier, vocês vão se assentar em 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Então Jesus está dizendo aqui que os 12 vão se assentar em 12 tronos. Beleza? Tranquilo? Outro texto, né, que seria favorável, né, a essa interpretação de que ele foi salvo, seria Mateus 27, do 3 ao 5, né, onde fala do suposto, eu falo suposto porque depois a gente vai analisar isso com mais clareza, mas fala do arrependimento de Judas. Mateus, capítulo 27, vamos lá ler, do versículo 3 até o versículo 5. Cadê? Aqui. Do versículo 3 ao 5, diz assim: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Bom, esses são 2 textos que mostram, né, que possivelmente ele possa ter sido salvo. Primeiro,
porque Jesus disse que eles se assentariam em 12 tronos. E em segundo lugar aqui, diz que ele se arrependeu. Tá? Bom, vamos lá. Com relação à profecia, né, de que alguém haveria de trair, fica claro que seria um dos 12. Tudo bem, mas isso não significa dizer que teria, né, que ser Judas Iscariotes. Agora vamos lá aos contrapontos relacionados aí aos que acreditam que ele não foi salvo. Vamos lá. Por exemplo, se você pegar João capítulo 6, o versículo 70, né? E o versículo 71 vai dizer o seguinte. Vamos lá, João capítulo 6, versículo 70 e 71. Aqui vai dizer o seguinte. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Tá? Então isso aqui é a resposta de Jesus para os seus discípulos, né? Aí no versículo 71 ele vai dizer: E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Tá bom? Então essa é uma das passagens argumentativas por parte daqueles que não acreditam que ele foi salvo, uma vez que Jesus, o próprio Senhor Jesus, o chama de um diabo. Bom, com relação ao argumento, né, de Mateus 19, 28, onde fala que os 12 vão se assentar, né, no trono, existe uma contrapartida que na verdade seria o Atos capítulo 1, versículo 20, né, onde diz que outro tomou o seu bispado. Então, quando Jesus diz, né, esse é um argumento, né, dos que acreditam que ele não será salvo, eles dizem que é o seguinte: quando Jesus diz vós os 12, se assentareis em 12 tribos, ele está falando do conjunto dos 12 apóstolos, né? Ele está falando do conjunto dos 12 apóstolos e não está falando de forma individualizada. Está falando do conjunto dos 12, daquela formação, tá bom? Não significando dizer que seriam especificamente os 12, tá? Até porque lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 20, acontece a eleição de Matias para tomar, né, o lugar de Judas Iscariotes. Então, né, essa seria uma explicação. Outra coisa, né, com relação ao suposto arrependimento, né, de Judas Iscariotes, a argumentação é que, na verdade, não foi um arrependimento, né? Não foi um arrependimento genuíno, né? Se você, por exemplo, pegar a história do apóstolo Pedro, você vai ver que Pedro também traiu Jesus. Não foi só Judas Iscariotes. É importante você se lembrar disso. Não foi só Judas Iscariotes que traiu Jesus. Pedro também traiu. Pedro também traiu quando disse que não conhecia Jesus. Quando ele esbravejou, né? Eu não conheço esse homem, né? Chegando até a falar palavras de maldição. Se você pegar, por exemplo, Mateus capítulo 26, do 69 ao 75, você vai ver Pedro falando sobre isso. Agora, o que acontece é o seguinte: Pedro, ele se arrependeu de forma genuína. Né? Ele se arrependeu, ele chorou, ele reconheceu que errou e o Senhor o restaurou. Ok? Então essa é uma diferença. Enquanto que, então, eu estou falando relacionado às pessoas que argumentam que ele não foi salvo devido ao seu arrependimento não ter sido genuíno. Ok? E ter sido apenas um remorso. Né? Até porque a Bíblia vai dizer que no texto onde nós lemos, no capítulo 27 de Mateus, que ele se arrependeu ao ver que Jesus realmente havia sido condenado. Né? O que Judas esperava, quando a gente vê esse texto, é que Jesus não fosse condenado. Ele ia trair Jesus, Jesus não seria condenado e ninguém ia ficar sabendo de nada. Né? Esse seria o pensamento de Judas Iscariote, que Jesus não fosse condenado.
E se Jesus não fosse condenado, ninguém ficaria sabendo que ele, né, teria feito o que fez. Então, quando ele viu que realmente Jesus foi condenado, foi entregue a Pôncio Pilatos, então ele se desesperou, né? Porque na verdade, talvez Judas não esperasse que isso fosse acontecer. Na verdade, ele não queria, talvez, que isso acontecesse, ou ele não esperava que isso chegasse a tal ponto, né? Então, o que a gente pode dizer é que o arrependimento de Judas, o arrependimento de Judas foi um arrependimento assim, duvidoso, por quê? Porque ele só se arrependeu porque ele viu que deu errado. É como aquele ladrão que quando vai preso, ele aparentemente se arrepende. Por quê? Porque o roubo deu errado, né? É como o traficante que trafica e se arrepende quando vai preso, né? Mas se ele não tivesse sido preso, ele não teria se arrependido. Então esse é basicamente o arrependimento de Judas Iscariotes, né? Um arrependimento de remorso por ter falhado, né? Pelo seu plano ter falhado e ter dado errado, tá? E realmente, aparentemente tem, né, base bíblica quando você entra dentro dessa questão exegética de Mateus, capítulo de número 27, do versículo 3 ao 5. Beleza? Outro agravante, né, com relação a essa questão de dizer que ele realmente não foi salvo, é a questão de a gente perceber que ele se enforcou, né? Por exemplo, se você pegar 1 Coríntios capítulo 3, você vai ver que ninguém pode destruir o templo, né? E que se alguém destruir o templo, que é o templo de Deus, né? Porque o Espírito Santo habita em nós, Deus o destruirá. Então, o que a gente vê, por exemplo, se você pegar os 10 mandamentos, você vai ver que tem um mandamento lá que ninguém pode matar, ninguém pode assassinar, ok? Então, quando Deus diz isso, lógico que está incluindo tanto você não matar outras pessoas, como também não tirar sua própria vida, uma vez que a vida é uma dádiva de Deus e que ninguém pode tirá-la, somente Deus, que é quem dá, pode tirar, tá bom? Então esse é um outro agravante com relação a isso. O que a gente pode falar mais sobre isso? Questão de predestinação, né? Judas teve escolha ou ele foi predestinado a trair Jesus? Né? Realmente são argumentos, né, que as pessoas, perguntas que as pessoas fazem, né? Bom, eu particularmente acredito que Jesus ou Deus, né, não predestina ninguém à perdição. Não, nós não acreditamos. Eu particularmente não acredito nisso. Eu acredito assim que as pessoas se perdem por causa das suas atitudes e das suas ações. As pessoas se perdem porque rejeitam a salvação. As pessoas se perdem porque rejeitam o perdão que foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário, tá? Então as pessoas se perdem por isso, porque elas rejeitam Deus, elas rejeitam o perdão de Deus na pessoa bendita de Cristo, porque elas não querem, né, abandonar a sua vida pecaminosa. Na verdade, elas não querem, elas gostam disso. Então, é isso que leva as pessoas à condenação e não uma predestinação. Deus não predestina, né, as pessoas à perdição, né? As pessoas vêm a este mundo, são provadas, são testadas, são postas no crivo e são rejeitadas, exatamente porque fazem as suas escolhas erradas, rejeitam, né, as escolhas corretas e fazem as escolhas erradas, e isso certamente as levará à ruína espiritual. Tá? Então esse foi o caso de Judas Iscariotes. A traição, né, tanto que se você pegar a história, até mesmo na hora que ele vai, né, no jardim do Getsêmani, para entregar Jesus, que trai Jesus, né, ali naquela questão do beijo e tal, por exemplo, no Evangelho de João, né, retrata bem, né, de uma forma muito clara esse reencontro de Jesus com Judas Iscariotes. Você vai ver que até aquele momento ainda haveria a oportunidade dele se arrepender, e até depois. Vamos supor então que Judas estivesse realmente se arrependido do que fez, como Pedro, por exemplo. Pedro se arrependeu e foi restaurado. E a história de Pedro é uma história de sucesso, de propósito cumprido, né? Por que Judas
mesmo tendo traído Jesus, não poderia também ter se arrependido e ter sido restaurado? Claro que poderia, mas ele infelizmente não teve essa capacidade de se arrepender de forma genuína e fosse perdoado. Então já está aqui, tá, pessoal, a minha resposta. Eu particularmente não acredito que ele tenha sido salvo. Volto a dizer novamente, não estou aqui dizendo, definindo quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Nós estamos apenas fazendo uma análise, estamos apenas fazendo uma exegese das Sagradas Escrituras. E para finalizar, João, por exemplo, João capítulo 17, versículo 12. Vamos ler João, capítulo 17, versículo 12. Tem algo muito interessante aqui para lançar à luz tudo aquilo que a gente já esteve falando até agora. Vamos lá. João, capítulo 17, versículo 12. Olha só o que está escrito aqui. Está escrito assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Ok? Então, alguém deveria trair Jesus, como eu já falei, né? Mas isso não significa necessariamente que tinha que ser Judas Iscariotes. E mesmo que ele tivesse traído, ele poderia ter se arrependido como Pedro, tá? Então isso não é realmente um argumento que tenha fundamento. Ah, ele foi porque era predestinado. Não. Outra coisa, ele não foi salvo, segundo as Escrituras, né? Claro, gente, fazendo uma análise das Escrituras. Ele não foi salvo por quê? Porque Jesus, o próprio Cristo, compara ele ao chama ele de filho da perdição. E você sabe que esse título, filho da perdição, é um título atribuído a quem? Ao anticristo. Lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Tá bom? Então, este título, filho da perdição, que Jesus deu a Judas Iscariotes, é um título que as Sagradas Escrituras dão ao filho da perdição do final dos tempos, que no caso é o anticristo. E você sabe que se o próprio Jesus chamou Judas Iscariotes de filho da perdição, colocou ele no mesmo pé de igualdade do anticristo, tá? E aí fica difícil. Para você acreditar na salvação de Judas Iscariotes, você necessariamente vai ter que acreditar na salvação do anticristo. E se você perguntar para qualquer pessoa se o anticristo será salvo, certamente a pessoa vai dizer não, não será salvo, né? Então, por esse motivo, fica muito difícil acreditar na salvação de Judas Iscariotes. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até agora, tá? Este era o vídeo, a proposta do vídeo para essa oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se inscreva no canal, deixa comentário, deixa like e nos ajude na divulgação do conteúdo deste vídeo, que é a Palavra de Deus. Muito obrigado, até a próxima, tchau.